João, capítulo 17 do Evangelho de João. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estão no mundo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor, te agradecemos
por essa manhã de comunhão. Te pedimos que o Senhor tome tua palavra lida nas tuas mãos e abra ao nosso coração. Pelo teu Espírito, venha interpretá-la a nós. Nós esperamos em Ti, confiamos-nos a Ti. Supre-nos com tudo que carecemos, para que o Senhor encontre teu ambiente entre nós. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo, então, 17 do Evangelho de João, é chamado por muitos de o Santo dos Santos da Bíblia. Aquilo que tinha lugar no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e tinha uma comunhão pessoal e solitária com Deus, que se manifestava ali naquela glória, a Shekinah, ela é agora trazida para a sua plena realidade espiritual. O que acontecia no Velho Testamento era apenas uma sombra, apenas um tipo. Mas agora nós temos o verdadeiro sumo sacerdote, que está diante do único e verdadeiro Deus, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Quando nós ouvimos nosso Senhor orar, nós temos a oportunidade única de conhecer o coração do Pai através do Filho. O Evangelho de João, no capítulo 10, nosso Senhor disse, João registrou ali, que Ele e o Pai são um. Então, a unidade, em primeiro lugar, do coração do Pai e do Filho, são o ponto mais evidente e maravilhoso dessa oração. Aquilo que o Pai tem no coração, o Filho tem no coração. Nosso Senhor Jesus, como segredo de sua vida humana, já que viveu em tudo semelhante aos irmãos, foi que Ele colocou a sua vontade em absoluta submissão à vontade do Pai. Nós erramos quando olhamos a vida de Jesus como se a vontade dele fosse substituída pela vontade do Pai, porque esse não foi o caso. Quando ele vai ao Getsêmani, registrado aí no capítulo seguinte, e ora, ele também fala sobre sua vontade e submete a sua vontade à vontade do Pai. São duas vontades: a vontade do Pai, a vontade do Verbo encarnado. Mas o Verbo encarnado submeteu em absoluto a sua vontade à vontade do Pai. Então aquelas duas vontades correram juntas, ou concorreram paralelamente. Quando nós o ouvimos orar, então nós vemos que aquilo que é a vontade do Pai é expressa através da vida, do ministério e agora aqui, sobretudo, da intercessão do Filho. Então, há alguns pontos de extremo valor para que nós possamos compartilhar nessa manhã, já que nós não poderíamos, nesse capítulo, selecionar nenhum versículo como sendo especial. Toda palavra, cada palavra do Senhor é uma expressão daquilo que existe no coração eterno do Pai eterno. Aquele que desde antes da fundação do mundo ouviu o Filho se apresentar como sendo um cordeiro para que o propósito eterno de Deus se realizasse. No que nós podemos chamar de o conselho eterno da Trindade, antes que houvesse mundo, o Filho gerado de Deus, e por isso é Deus, ele se apresenta como Filho para ser cordeiro. E quando ele assim se apresenta, e essa sua apresentação é aceita, então esse propósito eterno do Pai é concebido em função dessa apresentação do Filho de Deus. Deus não concebeu o seu propósito alheio ao Filho. Ele concebeu o seu propósito junto com o Filho e junto com o Espírito. É o propósito eterno da Trindade. E fica tão evidente nessa oração
que esse propósito eterno tinha 2 objetivos. 2. O primeiro deles é que o Filho mesmo tivesse primazia em todas as coisas. Nunca, queridos irmãos, quando falamos do eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, a frase de Paulo em Efésios 3, nós poderíamos colocar a igreja em primeiro lugar. Não. O propósito eterno de Deus não pode ser descrito assim. O propósito eterno de Deus é, em primeiro lugar, que Cristo tenha primazia em todas as coisas. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, para que ele tenha toda a primazia, que na dispensação da plenitude dos tempos possa convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E então, por causa desse plano eterno de Deus, ele designou e determinou que, quando o Filho experimentasse essa realização final de todas as coisas convergindo nele, para a glória dele, já que ele é o Criador, já que nele tudo subsiste, já que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, mas também Deus determinou que fosse unido a ele um corpo de muitos filhos, que então é também chamado de a esposa de Cristo, corpo de Cristo, novo homem de uma nova criação. Então aí a igreja tem o seu lugar, por graça, nesse propósito eterno, fazendo parte como corpo daquele filho, que então é o cabeça. Mas toda a atenção continua sendo o próprio filho e não a igreja. Todas as vezes que a igreja, de alguma maneira, assume um lugar central, seja na nossa visão, na nossa pregação ou na nossa experiência, nós então teremos uma inversão horrível. Nós iríamos adotar a lua como sendo o sol. A igreja tem sim um lugar central no propósito de Deus, mas não o lugar de primazia. A glória da igreja é que ela pode refletir glória de Cristo. A glória da igreja é poder ter nela formado o caráter único do Filho de Deus. Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o propósito eterno de Deus. Então, quando nós vemos o Filho de Deus orando, é claro que nós teríamos que identificar essas duas coisas. Porque Ele sabe que o propósito eterno de Deus é que Ele tenha toda a glória. Por isso Ele diz assim no verso 5, agora glorifica-me. Veja o que Ele diz. Será que a igreja pode orar assim ao Senhor? Senhor, glorifica-nos. Isso não é uma maneira adequada da igreja orar. Mas o Senhor Jesus ora, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E nós, e quanto a nós? Paulo fala assim em Romanos 8, aqueles que ele chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Porque nós somos colocados numa união orgânica com Ele. Mas isso não significa que a igreja é o foco, ou a igreja então resume o eterno propósito de Deus. Definitivamente não. Então nessa oração nós vamos ver essas duas coisas de novo com muita clareza. Cristo, particularmente, é o assunto dos 5 primeiros versículos. É Ele mesmo. Nós já vamos voltar a eles agora mesmo. A partir do versículo 6 dessa oração. Então ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E daí até o final da oração, então entra os homens que tu me deste. Em outras palavras, a igreja. Mas nos 5 primeiros versículos, só Cristo. E o propósito do Pai em função de Cristo, para Cristo, e que tem Cristo como centro. Então, no primeiro versículo, ele diz, Pai, é chegada a hora. Essa hora que no Evangelho de João é descrita algumas vezes, essa mesma palavra,
sai dos lábios do nosso Senhor Jesus no sentido negativo. Ainda não é chegada minha hora. Mas quando ele está já nos seus últimos dias do seu serviço e antes de se oferecer no Calvário, então essa hora está presente de uma maneira muito vívida no coração dele. E já no capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, quando ele é ungido por Maria de Betânia, ele diz assim: que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente para esta hora eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. João capítulo 12, os versos finais. Então, da mesma maneira, aqui nessa chamada oração sacerdotal, registrada por João, nosso Senhor tem essa hora diante dele. E agora nós não estamos a 6 dias antes da Páscoa. Agora nós estamos na noite em que ele foi traído. Então ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, uma vez mais. Porque ele sabe que o propósito de Deus é esse, que o propósito de Deus tem como centro a glória do filho, é que o filho tenha a primazia. Todas as coisas do Pai são minhas, todas as coisas minhas são dele. Eu e o Pai somos um. Ainda nos capítulos desses discursos, 14, 15 e 16 de João, que estudamos há pouco, ele vai dizer assim, que todas as coisas que são do Pai pertencem a ele, tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que ele vai receber o que é meu e vou-lo há de anunciar, se referindo ao Espírito Santo. Então, nesse versículo 1, nosso Senhor inicia aí a sua oração. Ele diz: Pai, é chegada a hora. Essa hora é o Calvário. Essa hora é a cruz do Calvário. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. 2 coisas aqui penso ser de valor para nós. Primeira coisa, nós conseguimos ler nessas palavras do Senhor o aspecto dessa glorificação final que nós já acabamos de falar. O Filho tem a primazia, o Filho é a glória. Hebreus capítulo 1 começa dizendo assim: Ele é o resplendor da glória. Tiago, que é o meio-irmão do Senhor Jesus, quando escreve sua epístola no capítulo 2, ele diz que o Senhor Jesus é a glória. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória. Então, sabemos que aqui está envolvido esse aspecto final da glorificação, de toda a glória ao Filho, da primazia do Filho, da preeminência do Filho, da centralidade do Filho. Mas creio que há algo mais aqui. Que algo mais é esse? Observe aqui. Quando nosso Senhor diz: glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O livro de Hebreus, que tem um paralelo impressionante com essa oração de João 17, não poderia ser diferente, porque o assunto mais central de Hebreus é que Jesus é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então é claro que essa oração tem um paralelo enorme com o livro de Hebreus. E nós então já desde o versículo 1 vamos recorrer a ele. E vamos buscar entender o que mais o Senhor Jesus quis dizer aqui, e que não diz respeito a essa glória final, essa glória dessa glorificação final, quando ele já estivesse no trono e tudo então fosse convergido para ele nos propósitos eternos de Deus. Mas há algo aqui que o capítulo 2 de Hebreus vai nos ajudar de uma maneira importante. Vamos abrir lá, por favor. Versículo 8 diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, e desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora de seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, e a ideia aqui é pouco de tempo, aquele que por um pouco de tempo, ou seja, durante o período da sua encarnação, o verbo encarnado, por um pouco ele foi feito menor que os anjos, Jesus. Agora aqui uma frase importante, então leia com cuidado. Por causa do sofrimento da morte,
foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Entendeu o versículo, irmão? Esse versículo está dizendo que Jesus foi coroado de glória e de honra para provar a morte. Já atentou para esse fato importante aí? Não está dizendo que Jesus foi coroado de glória e de honra depois da morte. Está dizendo que ele foi coroado de glória e de honra para que provasse a morte. Extremamente interessante. O que isso significa? Entendo que essa expressão significa que Deus concede ao Senhor Jesus uma glória particular, provisão particular, suporte particular, de glória, de honra, para que ele pudesse enfrentar a morte. Coroado de glória e de honra para que provasse a morte por todo homem. Então, quando nosso Senhor ora em João 17, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, nós entendemos que o Senhor não está se referindo apenas ao seu trono vindouro, mas entendemos que o Senhor está pedindo que ele seja glorificado pelo Pai, nas palavras de Hebreus, concedido a ele glória e honra, para que ele provasse a morte por todo homem. Que coisa mais maravilhosa é essa? Porque nós estamos vendo então que o Verbo encarnado orando, ele está em estrita, completa dependência da provisão do Pai, para que ele passasse uma hora que para nós é indecifrável. Quando então ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quem de nós é capaz de conhecer o significado dessa hora? Então glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Para que essa determinação do Senhor de ir à cruz não seja demovida de sua mente. Para que ninguém realmente o tire do caminho. Irmãos, ele vai ao Getsemane orar, imediatamente depois dessa situação em João 17. E ali, embora o texto não registre, nós sabemos que o Getsemane foi uma das horas mais terríveis em termos de tentação satânica. Penso que poderíamos colocar aqui juntos o deserto e o Getsemane. No deserto a Bíblia é muito clara. E o diabo se aproximou dele. E aquele processo que nós já conhecemos, terrível para o Senhor, ocorreu. A sua tentação no deserto. Da mesma maneira nós pensamos no Getsemane. Por isso o capítulo 5 de Hebreus, que já citamos ontem, vai dizer que o Senhor ofereceu com forte clamor e lágrimas, súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. São maravilhosos esses versículos, irmãos. Então glorifica teu filho, Pai, para que o filho te glorifique a ti. Então entendemos melhor essas palavras com a luz de Hebreus. Deus lhe concedeu glória e honra para que provasse a morte por todo homem. Versículo 2. Assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 3, tão importante. Nosso Senhor Jesus está orando pelo quê? Irmãos, Ele está orando por conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual. Já falamos um pouco disso também nas outras sessões. Não é conhecimento teológico. Não é conhecimento bíblico. É conhecimento espiritual. É claro que esses elementos são instrumentos. A Bíblia é um instrumento para nos levar a um conhecimento espiritual de Cristo. Paulo, quando ora aos Colossenses, esse é seu encargo. E aos Efésios também. Aos Colossenses ele diz que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade,
em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja o que Paulo está dizendo. Mesma coisa que nosso Senhor. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ele está falando de um conhecimento experimental. Ele está dizendo que nós somos chamados para uma vida de união com Cristo. Ele está dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós os ramos, e que nós somos chamados para permanecer no seu amor, dando fruto, mais fruto, muito fruto. Então ele se refere a esse conhecimento espiritual de Cristo. Irmãos, conhecimento espiritual é tudo em nossa vida cristã. Porque ele não se baseia em conhecimento intelectual, como já falamos. É conhecimento de Cristo. É tudo em nossa vida cristã. Alguns irmãos, por alguns motivos, têm até mesmo pouco conhecimento bíblico. Mas têm um conhecimento de Cristo, de valor, que impacta outras vidas, que são testemunhos de boca fechada, colunas, muitas vezes, no santuário de Deus. Mas se você colocá-los para compartilhar a palavra, não terão habilidade para isso. Mas eles conhecem o escritor da Bíblia muito bem. Conhecimento espiritual. É sobre isso que o Senhor está orando no versículo 3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nesse versículo 3, o Senhor está começando a abrir uma porta, que é a porta da intimidade, que esse capítulo 17 vai fazer de uma maneira tão linda. A primeira porta está aí, no verso 17. Que te conheçam. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que lindo ver nesse versículo a determinação do nosso Senhor, porque Ele ainda não está na cruz, mas Ele está colocando a palavra no passado. Eu te glorifiquei na terra consumando. Essa mesma palavra consumando, a mesma palavra, a mesma raiz, numa conjugação diferente, aparece onde? João 19, 30. Está consumado. Mesma palavra. Então, no coração do Senhor, essa era uma obra encerrada. Esse era um assunto resolvido. Quando ele vai lutar em oração no Getsêmani, não é para decidir se ele vai à cruz ou se ele não vai à cruz. Quando ele vai lutar no Getsêmani, é para que esse assunto seja realmente confirmado, definido, aprofundado, no sentido de que agora ele dará os passos finais em direção à cruz. Porque do Getsêmani ele seria preso. Então aquela seria a sua oração final no Getsêmani. Se possível for, passa de mim esse cálice. O que o Senhor quer dizer com isso? Nosso Senhor está dizendo que no que concerne a sua experiência de comunhão, de relacionamento com o Pai, tudo o que Ele mais quer é não ser separado do Pai. Como Ele poderia querer? Tudo o que Ele mais quer é prosseguir na intimidade com o Pai. Nós sabemos que o que fortaleceu o nosso Senhor em toda a sua vida e ministério foi a sua intimidade com o Pai. Suportando toda aflição, negação, traição, abandono, mas nunca perdendo de vista a face do Pai. Mas agora ele sabe que isso é um fato. Então ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Como já compartilhamos outras vezes, no Getsêmani nós temos duas correntes que para o Senhor sempre foram o sustentáculo de sua vida humana. E no Getsêmani haverá um conflito entre elas. Preste atenção. A primeira base, fundamento da vida de Jesus, o Verbo encarnado, foi fazer a vontade do Pai. João já registrou assim nesse mesmo evangelho: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nosso Senhor não iria abrir mão disso. Fazer a vontade do Pai sempre. Agora havia uma outra base, fundamento mesmo para a vida de Jesus: ver sempre a face gloriosa do Pai. Então ele poderia enfrentar todo tipo de oposição e abandono e tudo que fosse, mas nunca perdendo de vista a face do Pai. A face do Pai é seu sustento. Todas as minhas fontes são em ti. Ninguém mais do que o Senhor Jesus poderia dizer isso, com todas as letras. Todas as minhas fontes
são em ti. Mas agora veja o que acontece no Getsemane. Aquele filho que não abre mão de fazer a vontade do Pai. Aquele filho que não abre mão de ver a face sorridente do Pai, em meio a tantas faces carrancudas. Sabe o que acontece no Getsemane? Ele agora sim, nessa hora, ele enfrenta o choque dessas duas vertentes. Ele sabe que se ele quer continuar fazendo a vontade do Pai até o fim, ele necessariamente teria que perder de vista a face do Pai. E esse é o motivo da angústia do Getsemane. É uma angústia que nós não podemos penetrar, mas podemos saber o motivo dela. E esse é o motivo dela. Qual é a vontade do Pai? Conduzir muitos filhos à glória. Que Cristo seja o cabeça de um corpo de muitos filhos. Essa vontade do Pai. Nosso Senhor vai cumprir a vontade do Pai. Mas para que Ele seja o cabeça de muitos filhos, e muitos filhos sejam introduzidos no abraço eterno da Trindade, Ele teria que perder de vista a face do Pai. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que os inimigos fossem reconciliados, para que aqueles que estavam nas trevas viessem à luz, para os que estavam mortos tivessem vida. Então o Filho de Deus teria que experimentar morte, trevas, abandono e separação. E por isso ele agoniza no Getsemane. Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então, no verso 4, o Senhor tem essa obra como já sendo consumada no seu coração. Consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória, ou aquela glória, que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Que versículo mais maravilhoso, irmão. Irmão, é tão difícil usar palavras para expressar essas coisas. Vamos tentar. Na eternidade, na Trindade, o Pai é chamado essa primeira pessoa. Por quê? O Filho de Deus, o Verbo, é chamado a segunda pessoa. O Espírito Santo a terceira pessoa. Pessoas distintas, elas não se confundem. Pai não é filho, filho não é pai. Há distinção nas pessoas da Trindade. Mas ao mesmo tempo não há nenhuma divisão possível em nenhuma instância. Nem quando o Verbo fez carne, nem quando foi glorificado, nem antes, nem depois da cruz. Nunca a Trindade se quebrou, porque a Trindade é inquebrável. Uma única essência, mas três subsistências, três pessoas. Por que o Pai é chamado de primeira pessoa, o Filho de segunda pessoa? Esses termos não são bíblicos, é claro. Mas são palavras para tentar nos ajudar a entender esse mistério também indecifrável. Como poderíamos decifrar a Trindade? Mas, graças a Deus pelo Espírito, nós podemos ter alguma contemplação. Isso já nos deixa tão assombrados. Por que primeira pessoa, segunda pessoa? Penso que poderíamos dizer assim, ou pensar assim. Deus, o Deus único, a divindade, ao se conhecer, gera uma imagem de si que é perfeitamente igual a si. Essa imagem que essa divindade gera de si é chamado na Bíblia de Verbo, Filho. E esse conceito é chamado por muitos de geração eterna. Significa que o Filho nunca teve um começo. Ele é sem princípio de dias e sem fim de existência. Lembra de Hebreus 7? Ele é o Filho eterno. Então ele não é criado por Deus, ele é gerado de Deus. E o que significa ser gerado de Deus? Não, nossa mente não compreende não. Não adianta colocar em palavras teológicas. Mas veja se essa frase te ajuda. Deus, o Deus único, ao se conhecer, e como que Deus se conhece? Plenamente. Como que nós nos conhecemos? Parcialmente. Agora, Deus conhece a si perfeitamente? Sim. Deus tem um autoconhecimento pleno de quem Ele é, e perfeito. Então, nesse ato, que é um ato eterno, quando que Deus começou a se conhecer? Teve um tempo que Deus começou a se conhecer? Não. Deus sempre se conheceu, porque Deus é.
Então Deus, ao se conhecer, Ele gera uma imagem de si, que é exatamente igual a si. E essa imagem, então, a Bíblia chama de o Verbo de Deus. Então Paulo, em Colossenses, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível. E escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 4, ele vai dizer: foi Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós pregamos a Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios capítulo 4. Então, nesse ato eterno de se conhecer, Deus gera uma imagem, que é o seu Logos, o seu Filho. Então, no versículo 5, o que o Filho fala? Repetindo o versículo. Talvez agora possamos vê-lo numa luz mais adequada. Quando ele diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com aquela glória. Que glória? Glória do Filho que é a imagem de Deus. Glória do Filho que é gerado de Deus nessa geração eterna. Aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então no versículo 6, ele vai iniciar introduzindo isso que ele chama de os que me deste. E agora aí a igreja está presente na sua oração desde o versículo 6. Manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. O Senhor usa essa frase várias vezes, você já percebeu? Que me deste, que me deste, que me deste. No capítulo 10 de João, o Senhor já tinha dito: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E esses são esses filhos que Deus escolheu no seu coração antes da fundação do mundo. Paulo os chama de eleitos de Deus. Eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Você se lembra aquela frase que o pai do pródigo, em Lucas 15, disse para esse filho que ficou em casa? Uma frase muito interessante, que é tão bem aplicada ao Senhor Jesus. Você sabe que o coração daquele filho era todo errado, não compreendia seu lugar, sua posição de filho, e que ele estava ali na herança do pai, e ele era o filho do pai, então ele teve aquela atitude tão inadequada na parábola que o Senhor contou. Mas escute o que o pai fala para aquele filho quando o pródigo volta. Ele diz assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Que frase mais preciosa é essa? Porque isso é verdadeiro com relação ao nosso Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? O que o pai pode dizer dele? Exatamente essas palavras: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Então, no versículo 7, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. João começa o evangelho com essa palavra. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Se referindo à nação de Israel em geral. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Maravilhoso. Aqui a palavra é repetida. Eles receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e que tu me enviaste. Agora chegamos a esse verso 9. Escute. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Sabe o que nós temos por trás desse versículo? Temos 13 capítulos do livro de Hebreus. É por eles que eu rogo. Esse é o intercessor. Irmão, nós podemos dizer que nosso Senhor Jesus, ele olhava de dentro o propósito de Deus. Vamos tentar explicar isso. Quando o tabernáculo, que é uma figura de Cristo, jornadeava pelo deserto, vocês se lembram quais eram as cortinas que cobriam aquele recinto mais íntimo, que se compunha do santo lugar e do santo dos santos? Vocês se lembram? Pela ordem, a cortina mais interna era a mais linda. Ela era feita de estofo azul, púrpura
carmesim e linho fino. Só que os artífices, conforme o livro de Êxodo vai dizer, habilitados pelo Espírito Santo, aqueles artesãos, eles iriam bordar querubins. Então quem olhava aquele ambiente por dentro, imaginemos que estamos dentro desse lugar, que nós iríamos ver aqui como a primeira coberta, essas cores nesses estofos, azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcidos e obra de artista, de bordador, os querubins da glória. Tudo isso era visto de dentro. Depois a segunda coberta era de peles de carneiro. Depois a outra coberta era de peles de carneiro, tintas de vermelho, tingidas de vermelho. E por último era coberta de peles de animais marinhos, provavelmente o texugo, que era comum naquela região. Então quem olhava agora esse tabernáculo de fora, o que veria? Veria como um ratão caminhando pelo deserto. Né? Esse animal marinho aí, sem nenhuma beleza, um couro grosso, e aquele tabernáculo jornadeava pelo deserto. Ou seja, aqueles que tinham a visão da glória eram somente aqueles que podiam ver de dentro. No caso ali, apenas o sumo sacerdote. Quando o templo foi construído, ele tinha umas janelas que eram muito interessantes. As janelas do templo. Você vai ver o registro no livro de Reis. Então, também de Crônicas. Quando o templo era construído, as suas janelas, elas abriam como um foco de câmera fotográfica. Elas tinham a sua abertura. Para o lado de dentro, a sua abertura era pequena. E então, à medida que a parede avançava, a janela abria assim. Então era uma abertura grande para quem estava lá fora e olhava, ele veria uma janela enorme. Mas então, para quem está olhando de fora, aquela janela iria se afunilar até um pequeno buraco. Quem estava olhando de dentro era o contrário. Ele ia olhar por um pequeno buraco, mas ia ter uma visão em amplitude, porque ela se abria. O que isso significa? Quando o Senhor Jesus olhava para todas as coisas, ele tinha a visão plena de todas as coisas. Mas quando os outros olhavam para ele, só viam o filho do carpinteiro. Sua glória estava velada. Quando nós que estamos em Cristo, por sermos o templo de Deus, quando nós olhamos todas as coisas, Paulo vai dizer, o homem espiritual julga todas as coisas, ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Você vê que interessante? Então essa era a realidade de quem o Senhor Jesus é. Ele via o propósito de Deus de dentro, ele via toda a glória, ele viu o significado do chamamento, de nosso chamamento. E nós agora, da mesma maneira, nós agora não estamos vendo um ratão, a igreja como um ratão caminhando no mundo. Nós estamos vendo a glória da igreja, a beleza da igreja, a comunhão da igreja, a vida da igreja, o Senhor na igreja. Mas quando o mundo olha para a igreja, não vê nada mais do que um ratão caminhando pelo mundo. Mas o que o Senhor faz nesse versículo, nós acabamos de citar, versículo 9, tão lindo. Ele vai dizer, Senhor, é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo. Sabe por quê? Porque a fé não é de todos. Foi o que Paulo disse na sua epístola. Mistério. Pare de funcionar a tua cabeça tentando explicar eleição e predestinação. Desista. Mas ela é fato. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, amados, ele diz, é por eles que eu rogo. E aí nós temos o livro de Hebreus por trás de tudo isso. Que livro maravilhoso. Aqueles capítulos primeiros, 4, ele vai falar quem é esse intercessor. Resumidamente, o autor de Hebreus vai dizer assim, ele é o Filho de Deus que desceu como apóstolo. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o único que pode expressar quem Deus é. Até o capítulo 4, verso 13. Quando nós chegamos no capítulo 4, verso 14 de Hebreus, a ênfase muda. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sacerdote, sumo sacerdote, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aí ele entra pelo capítulo 5, dizendo que o sacerdote era constituído dentre os homens para oficiar para os homens. Teria que ser capaz de saber o que é fraqueza humana, né? Então ele vai mostrar a partir daí, capítulo 4, verso 14, até o capítulo 10, que Jesus é esse grande sumo sacerdote. E é ele que está orando aqui. É por eles que eu rogo. Quero chamar a atenção para mais um ponto importante. Se ele é o verdadeiro sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote do tipo, da figura, da sombra, o judeu, tem para nos ensinar? O sumo sacerdote natural. Quando ele entrava no Santo dos Santos, uma vez ao ano, no grande dia da expiação, ele trazia o povo representado no seu próprio corpo. Ele tinha um peitoral composto de 12 pedras, cada uma delas tipificando uma tribo de Israel, no peito. Ele tinha, de novo, 12 tribos de Israel em 2 pedras de ônix, colocadas nos seus ombros, para fazer o engaste entre a parte da frente da vestimenta e a parte de trás da vestimenta. Era como um elo, uma pedra, de um lado e de outro. Em cada pedra, 6 nomes. Por quê? Não bastava um? Não bastava no peito? Não bastava nos ombros? Por que 2? Porque peito, na tipologia do Velho Testamento, fala então do seu amor, ou do seu coração, em intercessão. Mas ombro fala do seu suporte. O que significa isso, em outras palavras? Os mesmos pelos quais o Senhor Jesus morreu, os mesmos pelos quais o seu coração foi traspassado, são estes mesmos pelos quais ele dá suporte, ou ele realiza intercessão. Então ele vai dizer: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Ele intercede por aqueles que ele redimiu. Nosso Senhor Jesus é o Salvador do mundo, mas nosso Senhor não é o intercessor do mundo. Compreendeu a diferença? Ele é o intercessor da igreja, porque só a igreja o conhece como intercessor, mas ele é salvador para todo o mundo, todo o que quiser. Deus tem os seus escolhidos? Certamente ele o tem, né? Nós não sabemos quem são. Então, que o mundo faça a sua decisão. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então o Senhor é o Salvador do mundo, disponível, mas ele é o intercessor da igreja. E agora o assunto aqui é a igreja, não é o mundo. É o sumo sacerdote que intercede pelos que o Pai lhe deu. Então não rogo pelo mundo, rogo pelos que me deste do mundo. Parece inicialmente uma palavra dura do Senhor, não é? Por que, Senhor, o Senhor não roga pelo mundo? Porque ele não é intercessor do mundo. Mas por que não é uma palavra dura? Porque no capítulo 3 de João ele já registrou assim: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Então ele é o Salvador do mundo. Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito, mas ele intercede pelos que já o receberam. Para esse é que ele dá o seu suporte. São esses que se achegam ao trono da graça. O mundo nem sequer sabe que existe um trono da graça, mas nós nos achegamos ao trono da graça. O Senhor Jesus está no trono celestial como sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Não é vive para interceder pelo mundo. Hebreus 7, 25. Então que versículo mais maravilhoso, irmãos. E que privilégio nós temos. Nós nos achegamos do trono, diante do trono de alguém que sabe tudo sobre natureza humana. Que evangelho é este de João, né? Os últimos versos do capítulo 2 vão dizer assim: Jesus não se confiava, aqueles que estavam ali ao seu lado, procurando de alguma maneira servi-lo, fazer isso, fazer aquilo. Jesus não se confiava a eles, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Que verso maravilhoso. Hebreus vai dizer que em tudo ele se tornou semelhante aos irmãos, para que ele fosse fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Então, por trás desse verso 9, nós temos esse lindo livro de Hebreus, o intercessor,
nosso Senhor Jesus. Verso 10. Ora, todas as coisas minhas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo. Que frase é essa também tão impressionante? Em certo sentido, nosso Senhor nunca esteve no mundo. Como nós falamos, Ele nunca deixou sua habitação celestial. O Filho do Homem que está no céu, como está registrado em João 3. Né? Onde eu estou, vós não podeis ir, Ele disse aos seus discípulos. Mas agora, em função dessa completação do seu ministério terreno, Ele vai dizer, já não estou no mundo. Em outras palavras, Ele está dizendo, a minha obra está consumada. Ele já falou nos versos que lemos anteriormente. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmão, essa verdade eterna, graças ao Senhor, da unidade da igreja. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. A unidade da igreja, ela é o fundamento do trabalhar do Espírito Santo. Se nós de alguma forma não compreendemos, nós somos limitados, não só na visão, sobretudo na prática, poderíamos dizer, mais que na visão. Há muitos que, levantando bandeira em nome da unidade, promovem mais divisões. Se nós levantarmos uma bandeira que diz, nós somos a unidade, o que nós promovemos é divisão. E os nossos outros irmãos são o quê? Então que o Senhor nos ajude a compreender isso melhor. A unidade do Espírito é a base do trabalhar do Espírito. Então, nosso Senhor roga nessa oração para que sejamos um, como Ele e o Pai são um. Agora, de maneira prática, por que é tão importante esse assunto da unidade? Sabe por quê? Porque nós somos um povo estranho. Um povo estranho. Nós somos um povo que tem uma linguagem que o mundo não conhece. Temos um Senhor que o povo não conhece. Temos estatutos em nosso coração que o mundo não conhece. Temos maneira de ver a vida, de ver as coisas, de ver trabalho, de ver família, de ver dinheiro, bens que o mundo não conhece. Você se lembra daquele verso impressionante de um falso profeta que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão, em Números 23, ali no versículo 9, numa das vezes que ele vai tentar amaldiçoar o povo de Deus, e pronuncia das mais gloriosas bênçãos que existem no Velho Testamento. Bênção de Moisés, a bênção de Jacó, a bênção de Balaão, elas estão aí no mesmo nível. Que impressionante! Moisés foi um homem de Deus. Jacó, outro homem de Deus. Mas Balaão era um vidente mercenário. Mas quando ele ia abrir a boca para amaldiçoar o povo de Deus, o Espírito Santo vinha fazer o seu trabalho. E então ele se apossava de Balaão. E Balaão só conseguiu pronunciar 3 bênçãos. Você se lembra? Interessante que ele achava que o problema era o lugar errado. Ele estava no alto de um monte, oferecia sacrifício para amaldiçoar Israel. E vinha o Espírito Santo. Ele pronunciava a bênção. Então ele pensava, eu acho que eu errei o monte. Eu acho que os deuses estão lá no outro monte. Vamos passar para o outro monte. Subia no outro monte, armava o seu altar, olhava para o povo de novo e dizia assim, do alto das penhas vejo Israel. Dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só. E não será contado entre as nações. Que bênção mais maravilhosa esse homem foi dizer. Por causa do Espírito Santo que se apossava dele. O que ele está dizendo na nossa linguagem? Que a igreja é única. Está dizendo que a igreja é solitária. Está dizendo que a igreja não pode contar com ninguém, a não ser o seu Senhor Jesus e uns aos outros. Por isso que nosso Senhor Jesus derrama o seu encargo nessa oração, dizendo, Pai, que eles sejam um, como nós o somos. Agora, irmãos, quando nós olhamos para a cristandade hoje, o que nós vemos? Pedras do santuário espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Isso é tão entristecedor para o coração do Senhor, para o Espírito Santo
Isso quebra a nossa saúde espiritual. Senhor, nos ajude a compreender e a praticarmos esse assunto da unidade de uma maneira que satisfaz teu coração. Para que eles sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim. Que ponto de encontro mais maravilhoso. Eu neles, tu em mim. Para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Também não é uma palavra importante? Quando nós cremos, nascemos de novo no Senhor Jesus, nós temos um senso de que pertencemos a Ele. E também temos de que pertencemos um ao outro. Nosso batismo nos fala disso. Nós somos batizados não apenas no sentido de identificação com Cristo, mas também no sentido de identificação com o corpo de Cristo. Não é? Em um só Espírito, todos fomos batizados para dentro de um corpo. Então, esse é um senso que todo novo convertido já tem. Mas como precisamos avançar no que ele significa? Porque o que ele significa vai passar pelo caminho da cruz. Se nós queremos ser aperfeiçoados na unidade, quanto o Espírito Santo tem que trabalhar em nós? Porque sabe qual é o tipo de unidade que nós praticamos? É unidade comigo. Quem são os que são um comigo? Essa é a nossa unidade, né? Então que o Senhor nos ajude a realmente praticarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deixa o irmão achar que milênio não existe. Deixa o irmão achar que o anticristo vem agora, vem depois, vem no meio, vem antes. Deixa ele achar o que ele quiser achar. Vamos aprender a ter comunhão em Cristo, pelo Espírito de Cristo, na unidade de Cristo. Para nós tem pouquíssima importância de quando o anticristo vai se manifestar. Nós estamos nem pensando em anticristo, nós estamos pensando em Cristo. Estamos dizendo, Maranata, vem nosso Senhor. Se pela tua graça, Senhor, o Senhor pode, quer nos guardar de vermos essa hora horrível, livra-nos, guarda-nos. Mas se não, fortalece-nos, para que nós possamos ser testemunhas fiéis em dias difíceis e dias que, em espírito, nós já estamos vivendo. O livro de Daniel descreve esses dias que antecedem a manifestação do anticristo como o dia em que os santos seriam particularmente desgastados na sua mente. Daniel 7:25. Ele afligirá, magoará os santos do Altíssimo. Esse Espírito já opera na igreja. Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos a essa hora, guardados, vigiando, preservando a unidade. Quanto mais o funil se manifestar, mais nós iremos ver a realidade do que o Senhor Jesus orou. Que nós teremos que estar afinados com Ele de uma maneira intensa e bem afinados uns com os outros. Para que sejamos cobertos, guardados, cuidados no corpo de Cristo. Então o livro de Hebreus, de novo, vai nos ajudar dizendo assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos advertências uns aos outros. E quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais necessidade de advertência. Não necessidade de nos embalarmos, né, uns aos outros. Está tudo bem, irmão, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, um dia Deus vai fazer, Deus vai resolver, espere em Deus. E frases que nós usamos de uma maneira tão leviana tantas vezes. Vamos nos exortar, vamos nos advertir, nos cuidar. Cuidado, que aquele dia não vos apanhe repentinamente como um laço, disse nosso Senhor. Cuidado, que vossos corações não fiquem sobrecarregados. Tão claro foi o nosso Senhor. Onde nós vamos ouvir isso? Do mundo? Nós só podemos ouvir isso da igreja, porque nossa linguagem é única. Irmãos, a igreja não é maravilhosa? Você pode imaginar que uma pessoa que você nunca viu, você pode colocar dentro da sua casa para dormir na sua cama, quando você hospeda os irmãos? Ninguém faz isso no mundo, só na igreja. Porque nós temos o mesmo Espírito, nós temos a mesma linguagem, temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo Pai. Irmãos, a igreja. Senhor, abra nossos olhos para vermos a igreja, o que é a igreja, e para que possamos viver como irmãos. Esse é um dos fardos do Senhor Jesus, quando Ele orou aqui em João 17. Para que eles sejam um, como nós o somos. Para que eles sejam aperfeiçoados. Olha essa palavra. Na unidade.
Sabe o resultado disso? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Ou seja, onde está o nosso poder de testemunho? Subir em palanques por aí, gritar a Bíblia de todo jeito? Segundo Jesus, não. Nem ele fez isso. Não clamará, não gritará e não fará ouvir a sua voz nas praças. O Senhor nos ajude a vivermos a nossa vida cristã unida de tal forma que o mundo conheça que Ele foi enviado, que Ele é o Senhor dos Senhores, que esse milagre que aconteceu entre nós ninguém pode fazer. Nenhuma norma, nenhuma instituição, nenhum regulamento, nenhuma organização, esse milagre do nosso convívio, esse milagre da mesma linguagem, esse milagre do mesmo Senhor, esse milagre da mesma palavra, só Ele mesmo pode fazer. Então que sejamos aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça. Realmente a igreja precisa ser um refúgio para aqueles que não o conhecem. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto eu falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Frase repetida no verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Maravilhosa frase, porque precisamos vê-la como ela é. E como então ela deve ser vista? Quanto de mundo há em Jesus? Nada. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Agora olha o que o Senhor está fazendo. Ele está dizendo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, nosso Senhor está cravando um abismo, agora que não pode ser traspassado entre nós e o mundo. Por isso João vai dizer assim tão claramente, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quais são essas coisas? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que é amar a vida pela vida. Soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eles não são como eu não sou, coisa mais maravilhosa. Que problema nós criamos para nós mesmos quando tentamos compactuar com aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando que é mundo. Sejam valores, maneira de viver, estilo de vida, modas, conceitos, palavras, filosofias, ideias, política, compactuando com o mundo. Sabe o que disse um homem de Deus? Moody. Certa vez perguntaram para ele sobre o que ele achava do envolvimento do cristão na política. O cristão não deve ser irresponsável politicamente, não. Mas Moody respondeu assim, este mundo é um barco afundando. E nós fomos chamados não para remendar o barco, mas para salvar alguns que estão nele. Essa é a nossa relação com a política no mundo. Então que o Senhor guarde nossos corações e o Espírito Santo nos ajude a entender o que o Senhor Jesus quis dizer. Não são. Essa é a palavra para nós. Não somos. Mas se nós quisermos algum tipo de relação, então nós vamos colher as consequências. Porque nós não somos. Quão tristes, irmãos, infelizes, são vidas que, tendo conhecido o Senhor, buscam de alguma maneira um retorno ao mundo. A práticas, a amizades, a ambientes, a literatura, ou seja o que for, mundana. Sabe como Pedro os descreve? Melhor fora que nunca tivessem conhecido a verdade. É como uma porca lavada que voltou ao seu lamaçal. E como um cão que voltou ao seu vômito. Ah, por que será que o Espírito Santo usa palavras tão fortes? Creio que é por causa disso que Jesus acabou de dizer. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, verso 17. A tua palavra é a verdade. Que maravilha.
O Senhor Jesus exerceu um ofício, um ministério tríplice. Nosso Senhor Jesus foi o profeta, foi o sacerdote e foi o rei. O seu ofício tríplice. O profeta, como profeta, nosso Senhor Jesus o foi para iluminar. Essa é a finalidade do profeta. Como rei, ele o foi para servir. Veja o lava-pés. Como sacerdote, ele o foi para santificar. Então, nosso Senhor Jesus vai dizer: eu me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. E aqui nós adoramos de novo o Senhor. Sabe por quê? Nós temos um Senhor completamente santo. Completamente santo. E é por causa dele ser completamente santo que nós sofremos a sua influência. A favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados. Porque ele é completamente santo. Quando nós nos ocupamos dele, o que acontece conosco? Nós somos santificados. Porque ele é santo. Então nós queremos ser santificados? Ocupemo-nos de Cristo. Então nosso irmão já nos lembrou aqui, 1 Coríntios 1,30, que vai dizer: vós sois dele em Cristo Jesus. E ele se nos tornou para nós sabedoria, justiça e santificação e redenção. Santificação é estar ocupado com Cristo. Não é fazer isso e deixar de fazer aquilo. Isso é consequência. Nós vamos deixar de fazer aquilo e vamos começar a fazer isso porque nós estamos ocupados com Cristo. Graças ao Senhor. Ele é o Santo. Santifica-os na verdade. Qual é o instrumento prático do Senhor para nos santificar? Ocupados com Cristo. Ocupados com Cristo. Em particular, de que maneira? Pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já falamos nisso ontem. Que o Senhor encha o nosso coração de uma sede insaciável pela palavra de Deus. Amados irmãos, nós temos tido a oportunidade de cooperar com a obra do Senhor em Cuba. Deixa-me contar um relato para os irmãos. Há mais de 20 anos atrás, quando a situação ali era outra, de uma intensa oposição ao Evangelho, então alguns jovens universitários, eles tiveram acesso a uma Bíblia, ou algumas Bíblias. Era uma coisa raríssima naquele país há mais de 20 anos atrás. Hoje não. E quando eles tiveram acesso a essa Bíblia, eles repartiram a Bíblia em partes. E levavam para suas casas e a estudavam. E reuniam-se em lugares escuros, linha de trem, numa absoluta escuridão, esses jovens para compartilharem aquilo que eles tinham memorizado, guardado, estudado da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa é essa? Isso também aconteceu na China, na época de Watchman Nee. Nós viveremos um tempo, se o Senhor tardar, em que nós teremos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, estocada em nós. Que o Senhor nos ajude a dar atenção para ela hoje. Porque o Espírito Santo não age de improviso. Nós não poderemos ter naquele dia o que nós não temos hoje. Sim, Ele nos dará graça para todos nós, quer tenhamos, quer não tenhamos. Mas nós só poderemos perseverar se nós mantivermos a palavra de Deus tocada em nosso coração. Senão realmente viveremos dias difíceis. O Espírito Santo irá usar o que dentro de nós? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Que as minhas palavras permaneçam em vós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Minha alma está apegada ao pó, vivifica-me por meio da tua palavra. Palavra, a palavra, a palavra. O Senhor nos faça homens e mulheres da palavra, que amam a palavra, que guardam a palavra. Bem-aventurados que leem, que ouvem, que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o fim está próximo. O Senhor nos ajude nisso, irmãos. Ele orou por isso. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Irmãos, a palavra de Deus tem poder em si mesma. Você não precisa ter o conhecimento de nuances teológicas, o significado de uma palavra, para que você use essa palavra.
A palavra de Deus é viva e eficaz em si mesma. Um adolescente em crise, que conheça a palavra, guarde a palavra no seu coração e recite-a para si mesmo. Ele é santificado pela palavra, embora ele não conheça muito do significado do que ele está recitando. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra no lugar onde ninguém alcança. Ninguém. Só a palavra pode alcançar. Aqueles recantos mais secretos, a nossa psique mais íntima, nos curar, nos fazer íntegros, santos. Graças ao Senhor. É sobre isso que o Senhor está orando. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Que intercessor maravilhoso. Ele está orando por toda essa era da igreja, aqueles todos que vierem a crer em mim. Por que ele está orando? Porque esse mesmo que ora ali, há quase 2000 anos atrás na história, ele intercede lá, hoje, diante de Deus. Vive para interceder por nós. Não apenas rogou ali, mas roga eternamente. Porque o trono de graça é um trono estabelecido desde a ascensão do nosso Senhor. Então ele vive para interceder por nós. Rogo por estes, rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós. Palavras mais lindas para dizer o que tentamos explicar aqui com aquela frase. Jesus está orando para que eles, que são seus discípulos, sejam introduzidos nesse abraço eterno do Deus triuno, da Trindade. Como eu sou em ti, como tu és em mim, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, que privilégio, irmãos. Comunhão da Trindade. Uma comunhão de plenitude, uma comunhão de alegria, uma comunhão de suficiência, uma comunhão de amor. É nessa que nós fomos introduzidos. Vamos concluir com esses versos finais. Vamos comentar só mais um verso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça. Esse é o segredo do testemunho. Que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade. Pai, a minha vontade. Escute bem, irmão. É que onde eu estou. Onde ele está? João 14. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Em João 1, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. O que acontece no Evangelho de João? João reclina sua cabeça sobre o peito do Senhor. Sobre o que o Senhor está orando aí? Para que nós reclinássemos a nossa cabeça no peito do Senhor. Onde eu estou, estejais vós também. Ele disse no capítulo 14. Minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste. Para quê? Para que introduzidos nessa intimidade? O que significa reclinar a cabeça no peito do Senhor? Ver a sua glória. Glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Sabe o que Davi disse no Salmo 27? Uma só coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. Uma escolha, irmão, uma atitude determinada. Ele o quis de todo o seu coração. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora, olha as palavras dele, antes de Jesus, refletindo as palavras de Jesus nessa oração. Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Jesus disse, para que vejam a minha glória. É exatamente a mesma coisa. Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ah, irmãos, que a glória de Cristo seja realmente atrativa para nós. Uma última referência para concluirmos.
Mais um salmo, 63. No Salmo 63, Davi estava se retirando para o deserto de Judá, depois de Absalão tomar o seu trono. Salmo maravilhoso. Davi estava numa hora difícil. Você pode imaginar? Um filho traidor. Um filho que começa a ganhar o coração do povo para depor o rei que é seu pai, Absalão. E Davi deixa o trono e vai para o deserto de Judá. Ao caminhar para lá, ou lá, ele escreve o Salmo 63. Sabe o que ele diz? Primeiro, mantenha em mente a hora que Davi estava vivendo. Era uma hora para ele se encher de autopiedade. Mas ele escreve assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja. Numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. É maravilhoso, irmão. Realmente Davi foi um tipo de Cristo. E o Senhor Jesus agora está orando: Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam eles comigo, para que vejam minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Que o Senhor, irmãos, nos introduza realmente nisso. Que nós sejamos um povo atraído pelas glórias do nosso Senhor Jesus. Contemplar Cristo com os olhos da alma, contemplar Cristo na palavra, contemplar Cristo é o nosso chamamento. Se o Espírito Santo tem despertado no seu coração amor por Cristo, responda, irmão. Responda em gratidão, responda em entrega, dizendo: Senhor, abre os olhos do meu coração. Nosso irmão, o Atmani, quando estava concluindo sua vida de serviço ao Senhor, preso, ele orou ao Senhor. E essa oração, de alguma maneira, foi registrada. Sabe o que ele disse? Depois de 20 anos, preso, ele tinha quase 1,80 m de altura, estava com 49 quilos, depois de 22 anos de prisão. Ele orou assim: Senhor, eu passaria tudo isso de novo, não por causa da igreja, nem por causa da Tua obra, mas por Ti mesmo. Por Ti mesmo. Qual é o objetivo do Evangelho? Levar-nos a nos derramar para aquele que nos amou, Senhor Jesus. Para que nós víssemos Sua glória. E isso não tem relação com onde estamos, o que passamos, sofrendo ou não, me empregando ou trabalhando. John Wesley escreveu um hino, onde ele usa essas palavras: quero só por Ti viver. Me empregando ou descansando, quero só por Ti viver. Senhor, irmãos, nos conceda graça, continue falando ao nosso coração, para que nós sejamos atraídos por quem Ele é, para que vejamos realmente Sua glória, porque é vendo Sua glória que nós somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem. Esse é mais um dos fardos do Senhor Jesus quando Ele ora nesse capítulo 17. Vamos pedir ao Senhor que, pela Sua graça, então, opere realmente isso em nossos corações. Senhor, continue por Tua bondade, fidelidade para conosco, apesar de nós. Continue falando ao nosso coração, Senhor. E Te pedimos, sim, tira escamas de nossos olhos, para que possamos ver a Tua glória, Tua beleza, que ela seja conquistadora de todo o nosso coração. Confiamos a Ti, Senhor, Tuas palavras, e pedimos que Teu Espírito Santo venha interpretá-la na nossa hora e na nossa história. Nos ajuda também como igreja, Senhor, a vivermos realmente em unidade. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, sê nossa motivação e centro. Chama a nossa atenção para Ti, Senhor, e mantém-nos um, como Tu és um com o Pai. Te pedimos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.